Se puder baixar um pouquinho o volume, por favor. Eu sou de gritar. Minha sogra é meio surda. Assim, acho que assim deu legal. Obrigado. Sejam bem-vindos ao mini curso aqui. Obrigado por prestigiarem. Sabe que eu ganho pontos na minha atividade, que seja ela qual for, etc. Contar um pouco de quem sou eu. Tem algumas pessoas que me conhecem aqui há um pouquinho mais de tempo, tem gente que não conhece. Eu trabalhei no IAV por 32 anos, pesquisador, minha área de pesquisa é a ótica. Que mais? Eu me aposentei em 2017, isso, acho que foi isso. Eu já era professor da pós-graduação do ITA. Existe um programa que se chama CTE, Ciências e Tecnologia Espacial, e eu sou professor desse programa que congrega o ITA, o IAV e o IAE. Então, aposentado, como não tinha o que fazer, eu falei, vou continuar atrapalhando a vida dos alunos. Então, eu desoriento alguns alunos aqui, vocês vão ver aqui, por exemplo, o Caleb ali, o que estava na porta aqui, o Arantes também. Então, essa é a minha atividade hoje. Eu faço porque eu me sinto mais ou menos na obrigação de retribuir um pouco de tudo de bom que aconteceu comigo, porque eu estudei na Unicamp, fiz graduação, mestrado e doutorado lá, pago com o imposto dos paulistas, então eu acho que é minha obrigação tentar devolver um pouquinho, então por isso que eu continuo nessa tarefa e me divirto um pouco com isso. O curso aqui vai ser uma coisa, esse mini curso, eu fiz do básico, a gente começando do zero, tá? Indo até o que nós estamos fazendo hoje em dia em termos de pesquisa com os alunos aqui do programa do PPGAL. Para alguns a coisa vai ser bem básica, mas a ideia é construir o conhecimento. Tá? Então a gente começar do zero mesmo, e para começar do zero, começar do visível, né? Que é mais fácil. Para divertir só um pouco, os que não fizeram ainda, olha para uma das imagens só e vê o que acontece, fixa o olhar naquela e vê o que acontece com as outras. Então, essa é uma diversão legal. O cérebro da gente faz coisas que a gente nem imagina, né? Se vocês estão focados em um, vê que as outras se movimentam. Certamente, se você trocar aquela que você está olhando, aquela vai estar parada e as outras vão se movimentar. É por isso que a gente, à noite, no escuro, vai pegar o vidro, a embalagem de Toddy, e a gente chega a ver até colorido, uma coisa que a gente não é capaz de ver. E o cérebro faz coisas magníficas. Então vamos lá, vamos ver se funciona. Então, eu troquei um pouco do nome aí, do título, né? Luz visível, infravermelho e o que mais der tempo. Se quiser, tem acho que uns 150 slides aí, a gente pode passar tudo de teoria de laser, está no fim também. Mas acho que daí a gente ia ficar até as 3 da tarde e ia ser um pouquinho mais comprido. Então, eu estou agora como professor desse programa, são 5 orientados de mestrado, 2 de doutorado, e vai passar uma parte do pessoal aí para mostrar o que eles estão fazendo. Quando a gente vê imagem de infravermelho, a primeira coisa que a gente lembra, né, são essas coisas que aparecem na TV. Né? Vocês já viram alguma vez que um míssil ou alguma coisa errou um alvo e eles põem no ar? Nunca, né? Só põe o que acerta. Certamente, porque é assim que funciona. Isso é uma fragata nessas condições, etc., com uma imagem de infravermelho. Mas para chegar no infravermelho, tem que passar um monte de coisa antes. Essa é a figura mais tradicional que existe para quem vai falar de eletromagnetismo, cores e etc. Eu trabalho bastante também com dentistas, e os dentistas tiram Einstein do túmulo toda vez para falar do laser. Começa com Einstein e começam a discutir a teoria do laser desde lá do começo. Se alguém fizer alguma pergunta, eles não sabem responder, mas ressuscita o velhinho lá para... Então essa é uma figura tradicional, um pouco fora de foco aí, mostrando coisas como, vamos ver se a gente aperta o botão certo aqui, 1, 2, 3 e... que aqui a frequência está maior do que aqui. Então,
aqui se mostrar nas regras, né, da coisa, aqui cresce a energia, conforme eu vou vindo mais para esse lado. Aqui cresce o comprimento de onda. Né? Então, o que a gente chama? Isso aqui é a parte visível da luz. Antes dela está aqui raio-x, raio gama, as ondas de rádio estão nessa outra ponta aqui, e assim vão as coisas. Então, esse é o tal do famoso, como eu pus aqui, espectro eletromagnético. E essa é uma outra figura que quem trabalha com infravermelho cansou de ver até agora, é onde passa a luz e onde não passa. Então, é uma curva de transmitância, então 100% está aqui. Aqui são os caras que não deixam as coisas passarem, são essas moléculas que absorvem a radiação e por isso ela não passa e não chega em geral até aqui embaixo para a gente. Então, essa também é a famosa curva. Antes de chegar em tudo isso, que a gente vai ver de novo, eu vou passar por algumas coisas no visível, para a gente formar uma base no visível, que o visível a gente está mais acostumado. O grande truque da coisa é o seguinte: o ultravioleta é bastante energia, o visível nós estamos acostumados, e o infravermelho é temperatura. Então, para dar um primeiro truque aqui, como chama auxílio instrução, tem alguns nomes que eu aprendi, tá vendo? Vou pedir para os senhores colocar a mão na parte azul da cadeira que vocês estão aí, ou numa cadeira de lado. Isso. E agora na perna da cadeira, por favor. Elas estão na mesma temperatura? Nós não estamos na temperatura ambiente? Isso aqui não está faz tempo aqui dentro da sala? E não está na mesma temperatura. Por quê? Já começou complicando a vida. Até agora nós estávamos sentados na cadeira, ninguém tinha inventado moda nenhuma, nós estávamos felizes. Agora pôs a mão e não funcionou. Por que não funcionou? Se está tudo na mesma temperatura, está na temperatura ambiente, devia estar tudo igual. Esse método de tentar transmitir o conhecimento se chama aprendizagem ativa. Active Learning, para quem gosta da língua do patrão. O que significa? Se põe um problema, a pessoa reconhece que aconteceu, realmente as temperaturas estão diferentes. E o que a gente vai fazer agora para entender esse problema? A gente podia gastar meia hora aqui, mas vai ser rapidinho. A condutividade térmica do plástico é diferente da condutividade térmica do metal. Quando eu encosto a mão no metal, ele começa a conduzir o calor da minha mão e eu tenho a sensação que está esfriando. E esse cara aqui é um isolante. Eu ponho a mão, rapidamente ele entra em equilíbrio e eu não tenho a sensação que eu estou perdendo temperatura, não tenho a sensação de frio. Então, às vezes, a gente tem que olhar bem para o problema para ver o que a gente quer aprender dele. Então, aqui é condutividade térmica, eles estão na mesma temperatura. Se eu puser a mão aqui na lousa, ela está na mesma temperatura, essa beirada, isso aqui, está todo mundo. Só que um tem condutividade térmica maior. O calor vai embora. Isso, ele conduz o calor porque ele tem uma propriedade que está ligada à condutividade elétrica, que também está associada com a térmica vai embora, eu tenho a sensação de que o calor está indo embora da minha mão, é o frio. Se você puser a mão fora da janela do carro, com o carro andando, a sensação é a mesma. Tá? Então, a maneira de tentar transmitir um pouco aqui vai ser essa da gente ir mexendo com o conhecimento que já tem. Uma outra coisa que a gente vai fazer, e a gente já vai fazer um exercício logo em seguida, nós vamos ter que pensar, uma atividade nova hoje. Tá? Tirar todas as teias de aranha que tem no caminho, etc. E vamos pensar um pouco. Uma outra coisa que tem de interessante nesse método, né? E quem faz curso comigo, às vezes, o comentário foi inclusive do Caleb uma vez, ele falou, eu procurando e tentando fazer, na verdade o senhor sabia a resposta e estava dando nó em mim, né? Não, estou fazendo pensar, estamos indo atrás da brincadeira. Então a ideia aqui é
tentar construir esse conhecimento. Vamos lá. Vamos ver se ele vai para frente agora. Exercício, não respondam para mim, por favor. Vocês vão responder, se quiser conversar, para a pessoa que está do lado de vocês. Tá? A situação é o seguinte, o salva-vidas está aqui. Tá? Essa é a posição do salva-vidas. Tem 100 metros na beira da lagoa, de uma faixa de terra aqui, mais 20 metros até chegar à beira da água, e tem 40 metros até a pessoa que está se afogando. Claro, o problema, uma base do Active Learning é explicar bem o problema. Salva-vidas está nesse ponto aqui de emergência, tem 100 metros de faixa de terra aqui, mais 20 metros aqui, e ele tem que pegar o náufrago ali. Que caminho ele deve fazer? Ele deve vir correndo aqui e já começar a nadar até o sujeito. Ele deve vir correndo isso aqui, mais correndo isso aqui para chegar no náufrago. Conta para o seu vizinho do lado qual é que é o melhor caminho que ele deve fazer. É uma delícia ver. Pessoal, tem mais 148 slides, então eu já provoquei vocês que era o que eu queria, tá? Então, a história mais antiga que tem a esse respeito é isso. As salas de aula tradicionais tem o detentor da sabedoria que estaria aqui na frente e tem vocês que estariam longe do processo tentando aprender. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer aqui é dividir o serviço. Nós vamos pensar juntos e tentar aprender juntos. Eu mais do que vocês, se Deus quiser. Então, para frente é esse aqui. Se vocês fizerem uma análise e etc., fizerem derivada, o método que quiserem, um dos melhores processos está aqui. Onde ele tem mais velocidade, ele vai fazer pela terra e vai nadar isso aqui. Se fizer as continhas, é esse. Certamente esse aqui é muito longo e a hipotenusa aqui também é muito longa. Esses dois não estão e a virtude, como dizia o outro, está no meio. Fazendo contas, a gente já tinha visto isso alguma vez na vida? Já. Tem gente concordando comigo que toda hora aperto o laser aqui. É uma conta dessa. Você fazendo as fórmulas, etc., você chega nessa continha. Vocês já viram isso aqui de uma maneira mais bonitinha ainda. Esse cara aqui, o Fermat, ele diz que quando a luz se propaga entre os dois pontos, sempre faz a trajetória de menor tempo. De menor tempo, não é a mais curta. Então ele falava que é o seguinte, no caso da reflexão, esse o caminho que ele vai fazer. E daí, eu estou apertando toda vez o errado, eu vou chegar lá. Então, isso aí dá o ângulo, dá tudo feito a continha, e essa é a conta que todos nós já vimos alguma vez na vida. Né? É a história bonitinha, que é a conhecida lei de Snell. Seno de N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. É a mesma continha que fez lá. O cara estava correndo na terra, aqui o cara está correndo dentro da água, os meios são diferentes, a velocidade da luz é diferente nos meios, então, aí que dá. Quando eu vou ensinar normalmente lei de Snell, eu falo, imagina, eu não sei como é que chama, acho que chama pelotão marchando, todo mundo junto, e eles estão entrando na diagonal na água. Quando eles estão entrando na diagonal, o cara que está aqui no lado direito primeiro vai encontrar uma resistência da água, ele vai perder velocidade. Quando ele der o primeiro passo, vai acontecer isso, o cara que está à esquerda dele vai acontecer sucessivamente. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, essa turma que vinha andando numa direção vai fazer um peão e entrar na água, por causa da mudança de velocidade. Então, até aqui é isso. A física que nós vamos ver está em todo lugar. Serve para o salva-vidas, serve para o cara que faz
a conta na ótica. E o que tem de interessante é que a tal das leis de Maxwell e etc., se Deus quiser, não vai ter nenhuma fórmula aqui, tá? Se escapar alguma, vai ser por acidente. Então, tudo o que acontece com a luz visível, acontece com raio-x, por exemplo, acontece com ultravioleta, acontece com infravermelho. Claro que cada um com o seu comprimento de onda, às vezes pode ter interação diferente. O raio-x, por exemplo, se você passar num cristal, você tem um fenômeno de difração por causa da estrutura cristalina que ele vai encontrar. Mas, de maneira geral, tudo funciona igualzinho uma ou outra. Então, isso a gente conhece, a luz refletida, né? Ela bate numa superfície, ela se reflete, isso aqui é a lei da reflexão. Isso aqui é o que permite que vocês, estando em posições diferentes, com uma fonte de luz que está lá em cima, assistam igualmente essa imagem. Se isso aqui fosse um espelho, cada um de vocês estaria vendo um pedacinho só da imagem, que aqui fizesse o ângulo de lá, batesse aqui no espelho e fosse até os olhos. Graças ao espalhamento que tem nessa superfície, e todos os cinemas têm, essa luz é espalhada em todas as direções, o que permite que todo mundo aqui no auditório veja. Vamos lá? Isso serve, por exemplo, por que a gente não vê a pessoa que está do outro lado do vidro esmerilhado, aquele vidro jateado? Que a luz bate e ela se difunde. Você vê uma sombra da imagem da pessoa, mas não vê a pessoa porque ele não é translúcido. A reflexão regular é aquela, e a reflexão difusa é isso que vai em toda a direção. Isso acontece para o visível, para o infravermelho, para o ultravioleta, para todas as coisas. E somando todo mundo, isso aí tem que dar 1. Uma maneira da gente entender as coisas, e está aqui um exemplo funcionando continuamente, isso aqui eu ganhei recentemente num congresso agora em agosto, ele está fazendo a transição das cores aqui no visível. Se eu pegar o som, passar por um prisma, aqui tem um truque que ninguém conta, na verdade, você tem que pôr uma fenda aqui no caminho, senão isso não funciona. A luz vai passar e vai se separar no que a gente chama no espectro do Sol. Ele pede para prestar atenção que tem umas linhas faltando aqui, tem umas linhas escuras no meio. Então é assim que eu separo cor. Luz branca eu separo passando por um prisma ou por uma grade de difração, para quem conhece o que é. Olha que belas imagens, né? Bota um laser potente em cima de uma grade de difração e você vê a separação das cores. Para quem sabe o que é um espectro, espectrofotômetro, espectrogoniômetro, quando eu quero separar as cores, eu venho e ponho uma fenda aqui nessa posição, e à medida que eu mexo a posição dessas grades, eu seleciono a cor que sai. É assim que eu faço o espectro para obter quanto que é absorvido de um material, alguma coisa assim. Aqui está como é que o olho humano responde, as curvas todas, se eu tenho mais intensidade, menos intensidade, a gente não vai passar muito tempo nisso não, que a gente quer ir para frente. Essa foto bonita foi tirada há um mês e pouco atrás. Minha filha já paga as próprias viagens, tá? É uma felicidade para o pai. Estava em Barcelona. Quem tiver a oportunidade de conhecer essa catedral é sensacional. Mais uns 30 anos ela vai estar pronta, que estão fazendo há só 100 anos por aí. Essas colunas aqui, o cara que desenhou essa catedral, ele se inspirou na floresta amazônica para fazer o levantamento e a sustentação. E essas cores, obviamente, são artificiais, né? De acordo com o Sol, a posição do Sol e dos vidros que estão lá, mas são sensacionais, tá? É muito bonito, um jeito de separar e mostrar. Eu tinha uma figura, que agora não dá para usar mais, recentemente o falecimento da rainha não permitiu, mas eram a rainha vestida sempre como o mesmo modelo e todas as cores possíveis do espectro. Ao longo da vida dela mostrou, e ela tinha sempre o mesmo tailleur e ela com todas as cores possíveis. Então esse é o tal do espectro visível. Essas linhas escuras são as linhas de absorção de hidrogênio. Então a gente nunca tem um espectro contínuo, bonitinho, vindo do Sol para a gente, porque o hidrogênio que tem no caminho rouba um pouco desse sinal. Isso aqui, para quem gosta de rock mais antigo, é uma capa famosa.
do Pink Floyd. E vocês vão ver um pouquinho mais para frente que tem uma falha aqui, né? A falha, na verdade, está aqui. Isso aqui devia estar tudo junto, quase que num ponto, e daí divergir. Mas tá bom, né? Tá bonito, funcionou e etc. O que é cor de fonte? A lâmpada, essa lâmpada que está por aí é uma lâmpada branca. Se eu colocar um filtro, ou se eu fizer aquela passagem pelo prisma ou por uma grade de difração, começo a separar nas cores principais, né? Que é o RGB, né? Ou nas cores secundárias, que é uma mistura. Então, depois de eu separar todas as cores, eu juntar de novo, eu volto a ter o branco. Cor de pigmento é essa que está na roupa da gente. O pigmento trabalha com absorção, ele absorve a cor. Qual? As outras. E deixa aquela que você está vestindo ou ser refletida ou passar. Se eu pegar um papel celofane azul e olhar, o mundo fica azul. Se eu pegar um vermelho, ele fica vermelho. Então, como é que funciona essa cor de pigmento? Se eu jogo a luz branca aqui, representada pelas 3 cores, numa coisa verde, o vermelho e o azul são absorvidos e o verde passa, ou é refletido. Então, o pessoal que está do EB aqui, é isso que está acontecendo com a roupa. Tá? O pessoal que está de azul aqui, o que acontece é que as outras são absorvidas e o azul é refletido ou é transmitido pelo material, ele não é absorvido. E o que acontece quando eu jogo todas as cores no branco? Todo mundo é refletido. E o que acontece no preto? Todo mundo, é como se eu juntasse todos os pigmentos, então ele é absorvido. Então a grande diferença, isso tudo para eu dizer mais para frente, o que absorve, o que reflete, o que é... No infravermelho a maneira é um pouco diferente, mas funciona do mesmo jeito. Tá? Então, quando eu tenho cores de fonte que eu consigo separar, se eu juntar todo mundo, eu volto a ter o branco. Se eu tiver as cores de pigmento, se eu misturar todos os pigmentos, como cada um deles vai absorver alguma coisa, uma faixa de comprimento de onda, o que vai acontecer é que cada um absorve uma parte, quando eu junto todo mundo é absorvido e sobra o preto. Por isso que o sheik anda de branco no deserto, para jogar o máximo de luz para fora, né, que vem do sol, e os pobres do resto usam tudo de preto e fica morrendo de calor. E por isso que nós não somos muito inteligentes, e a parte interior dos nossos carros, aqui, deviam ser claras, porque assim não absorvia bastante calor e ficava preso pelos vidros e não deixava sair para fora. E o carro estaria mais fresquinho quando a gente entrasse. Em geral, agora está mudando um pouco, mas antes era tudo preto interno, ficava um forno, né? Isso aqui foi feito pelo Charles, que se negou a vir aqui trabalhar com a gente hoje, né, e mostrar as coisas, só porque ele tem que estar na sala do lado, é o capitão que está fazendo mestrado. O que ele fez? Ele pegou uma folha impressa aqui e apresenta o arco-íris e mais uma ponta preta, aqui embaixo, que os senhores não estão vendo, e o branco lá em cima. É um arco-íris e mais um pouquinho. E o que ele fez? Ele iluminou com essa folha que estava lá, por exemplo, com a luz verde. Veja o que acontece quando a gente tem um padrão tipo arco-íris, uma lâmpada verde, iluminando o arco-íris. Vejam que algumas faixas a gente vai ver e outras faixas a gente não vai ver. Então, quando a gente está olhando, mais para frente a gente vai olhar no infravermelho, dependendo da região que a gente está trabalhando, tem coisa que a gente vai ver e tem coisa que a gente não vai ver. Depende do detetor, depende de uma série de coisas. Se eu iluminar com vermelho, olha o que acontece. Será que tem jeito de apagar um pouquinho mais de luz aqui, por favor? Eu não sei se para ver, só um pouquinho mais aqui da frente. Olha, eu falei no Charles e ele veio olhar pela janela ali. Tá ótimo, obrigado. Ele veio olhar para a janela, só porque está usando as imagens dele, porque ele vai cobrar royalty. Estava falando mal de você agora, cara. Você ouviu? Não? Então, olha, quando ilumina com vermelho,
Esse é o trabalho, uma parte do trabalho de mestrado do Charles. E se eu ilumino com azul, é isso que acontece. Quem tiver qualquer dúvida pode perguntar para ele, que ele está se preparando, tudo, está escrevendo agora a dissertação de mestrado, é quem sabe mais do assunto. Se eu botar todo mundo junto, né, esse é o original, e o iluminado com cada uma das cores. Então, a fonte importa, a câmera que a gente está olhando importa, tudo isso importa para a gente perceber a cor. Para o infravermelho vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. Esses são os comprimentos de onda mais conhecidos, só para ter uma tabelinha. O espectro é contínuo, né? A gente separa em faixas, mas isso é contínuo, não tem nenhuma separação. Vamos lá? E para terminar de falar de fonte, quando vocês vão comprar lâmpada, põe aquela luz mais tênue, né, que é aquela que não incomoda muito. Vocês estão falando dessa lâmpada mais fria um pouco, que a temperatura é um pouco mais baixa. E aquela branca que até dói nos olhos é a que está na ponta, que está a 6.400 Kelvin. O McDonald's, quando faz as lojas, alguém escolheu as cores para pintar a parte interior das lojas. Você fica lá dentro e o conjunto de cores te incomoda. Você não consegue ficar muito tempo, pobre dos funcionários que são obrigados a ficar, mas te incomoda. É um conjunto de cores para incomodar, para você não ficar muito tempo. É para você comer seu lanche e cair fora. Não é para ficar tomando aquela Coca-Cola por 3 dias lá dentro. Não? Então, até nisso a escolha de cores é muito importante. Por exemplo, o que os senhores estão vendo aí? Isso aí. Isso é um teste para ver como é que anda a percepção visual, né? Tem um número, algumas pessoas já cantaram aí, é o número 5, e esse número 5 está deitado. Tá? Se a gente pusesse um filtro de azul, isso aí apareceria assim, ó, puff, para a gente. Então, dependendo do que a gente está procurando e como a gente quer chegar, a gente tem que botar filtro, iluminação correta e etc. E no infravermelho, o que acontece? Né? As micro-ondas estão para lá, o ultravioleta está para cá, o visível está aqui, e tem esses nomes bonitos para identificar faixas do infravermelho. Eu acho super legal quem domina. Não, isso aí está no SUIR, não, está no LUIR, não, olha, está no Near Infrared, né, que é infrared, que está aqui o Near, e assim vai. Eu não sei, eu só sei falar, olha, são faixas que vão de tanto a tanto, e tem faixa que não tem nada, olha, tem um buraco. É onde a transmissão pela atmosfera não se dá. Então aí tudo é absorvido, então não tem sinal ali, então não adianta se matar, tentar estudar. Para fazer isso, você teria que pôr num sistema fechado com vácuo. Daí você consegue estudar. Tá? Mas se não, fica complicado isso aí. Esses são os nomes bonitos, são chamadas faixas, né? Esse aqui está pertinho do visível, esse é de 1 a 2,5, aqui é o que chama da janela de 3 a 5 e outra janela de 8, na verdade a janela vai até 16 aqui, mas vamos deixar de 8 a 12 por enquanto. Então essas são, tudo que está aqui nessa apresentação foi roubado da internet. Tá? Em geral eu ponho a fonte embaixo. Quando eu não pus a fonte é que eu esqueci, tá? Mas em geral era para estar a fonte de tudo aí embaixo. É tudo roubado na internet, não tem, a não ser os trabalhos da gente que vão aparecer mais para frente. O que acontece então? Quando eu vejo uma imagem no infravermelho, as cores desse infravermelho são na verdade cores artificiais. Né? É alguém que bota uma escala e faz para que a gente saiba em que temperatura estão as coisas. A figura que está mais ali, para cima, ó, é o raio-x, né? Quem já assistiu aquele alerta aeroporto e vê os caras com a mão na não sei o que, passar para ver se tem droga no intestino e etc., o raio-x está lá. O ultravioleta está aqui. Então, nós fizemos um trabalho há muito tempo atrás, não vou lembrar o nome do coronel agora, infelizmente, era um coronel médico, e a gente fez um trabalho de exposição de ultravioleta para pilotos que estão voando em voos de longa duração. Porque o cara fica lá em cima das nuvens, tem muita luz passando, isso estava causando catarata precoce.
gente com 45 anos precisando fazer cirurgia de catarata. Isso por quê? Porque o ultravioleta passava pela janela dos aviões. Então, o que a gente fez foi um estudo, um levantamento, ver como é que era a transmissão por essas janelas, para ver o quanto estava entrando de ultravioleta. Acontece que o sindicato em Brasília dos aeronautas descobriu e queria esse estudo para pedir periculosidade, etc. Tudo. Então, teve um probleminha, mas depois isso foi publicado, está num livro dele. Ele trabalhava naquele hospital do Rio de Janeiro, etc. Depois aposentou. Ele trabalhava principalmente com medicina hiperbárica. Falei o nome, se alguém lembrar. Aqui está o crédito da Folha. De vez em quando eu boto o crédito de quem eu roubei. Mas estão aqui as faixas e o que acontece? O que acontece em cada uma delas? Esse aqui é esse mesmo sujeito, no visível, no SWIR, né, no infravermelho que está aqui mais por perto, esse aqui no infravermelho médio e esse aqui no mais distante um pouco. Vejam que interessante que o óculos dele esconde os olhos dele a partir de um certo comprimento de onda. O vidro não transmite aquela faixa do infravermelho. Então, aqui depois a gente vai brincar um pouco mais, está funcionando ainda. Nós vamos brincar um pouco mais, eu estou entrando aqui na frente, ele está mostrando a minha temperatura, mostra um fantasminha meu atrás com a temperatura. Se eu botar os meus óculos, vai ficar escuro, né, porque o vidro não transmite. Então, tem que ter o detetor que responda para aquela faixa. Se eu vou tentar ver esse tipo de imagem com o detetor daqui, não funciona, certo? Ele está pronto para detectar em outra faixa. Então, cada faixa tem um tipo de detetor, um tipo de resposta e assim vai. Coisas que o infravermelho faz, muito bonito, e que o visível não faz. No lado esquerdo está a foto do cara, no visível com um saco de lixo na mão, e quando você olha no infravermelho, olha lá, está a mão do sujeito lá dentro. Então esse tipo de coisa, claro que tem que ser um saco de lixo, uma coisa fina. Se você puser um saco super espesso, ele não vai transmitir, certo? Estou olhando o calor, eu não vou conseguir olhar calor lá dentro. Mas dá para ver, olha, detalhes da camisa, dá para ver na testa dele onde está mais frio. Se você faz essa imagem de frente, em geral você vê que o nariz está em outra cor, porque é a cor que está a parte que está mais exposta do corpo, então ela está fria. Então a ponta do nariz sempre aparece um pouco mais fria. Quem está com sinusite, está com as coisas nos seios da face aqui entupidos. Então a circulação do sangue não está tão boa naquela região, então a temperatura é diferente, então aparece na imagem isso aí. Então um monte de coisa o infravermelho serve, tá? Então uma delas é isso, ver em situações que outros não veem. O Charles maldito foi embora, pus isso só por causa dele. Também depende da iluminação às vezes, porque você tem partes do infravermelho que você quer ver, mas que estão pertinho do visível. Então essas dependem de uma iluminação em geral. Não é só a fonte, o calor da pessoa que vai ser a fonte de energia para a câmera ver. Então é isso que acontece. E aqui é que ele faz um trabalho com um intensificador de imagem, que chama isso, né, que é o NVG, é assim que ele trabalha. Então tem as condições de lua. Então toda a iluminação que ele fez com lâmpadas e punha atenuadores para ver como é que respondia, usando, como é que o NVG responde, que hoje o piloto bota o NVG na cara, dá uma calibrada numa sala e sai voando. A gente quer transformar isso em menos subjetivo e mais objetivo para fazer isso. Como é que fica uma imagem no visível e a imagem no infravermelho? Tem dados diferentes e coisas diferentes para a gente procurar. Tá? O que a gente pode procurar? Por exemplo, isso é uma coisa, eu precisei passar por um processo médico 7 anos atrás, nós estamos comentando aqui, fui bastante espetado e etc. tudo. Como eu adoraria ter um negócio desse, porque tem veias muito fininhas, então chama veia bailarina, né? Quando espeta, ela corre para o lado e fura a carne e não fura a veia. Então, você vai vendo, dependendo do comprimento de onda que você está olhando, aqui são câmaras em comprimentos de onda um pouquinho diferente, quem conseguir ler, ele vai mostrando lá as diferenças,
e você vê lá dentro. Então, hoje existe, para quem tem um pouco mais de dinheiro, ele bota um negocinho aqui em cima e já mostra onde é que estão as veias, as mais largas, as mais estreitas e tudo. Então é um tipo de um plástico, vamos dizer assim, não é bem isso, semelhante àquele que tem no aquário mostrando a temperatura da água lá dentro. É uma variação disso aqui que permite que a gente veja lá dentro. Então, quando a gente olha o corpo humano, né? Olha o pé, como é que fica, as mãos e etc. O Caleb estava agora há pouco esfregando as mãos para pôr na frente da câmera para mostrar diferença de temperatura, então tem bastante uso dentro da medicina. E tem coisas, né, que você só vê num comprimento de onda que a gente não vê. Então, uma câmera aqui está mostrando a ponte direitinho, uma coisa que a gente mal vê no visível. Então, uma coisa que vem dizendo para botar e etc, tudo para funcionar. Esse aqui, eu não sei se já tiveram, eu tive experiência numa empresa que eu estava uma vez, a empresa de alta tecnologia. Ele tem um micropó que não faz mal para a saúde, mas que ele começa a pulverizar quando há uma invasão naquela empresa. Principalmente nas salas principais, onde estão os maiores segredos, esse micropó vai para o ar. Como ele é de uma dimensão que espalha bastante a luz visível, você se sente no meio de um nevoeiro. E é assim que eles chamam isso aí de fog artificial. Vê um pouco, estava aqui no visível, põe esse fog artificial, nós saímos da sala, porque o negócio disparou sem querer, como se fosse um bando de deficientes visuais, um pondo a mão no ombro do outro e andando, porque você não enxerga nada da luz espalhada. No entanto, se você está com uma câmera como essa aqui, ele continua vendo o que está lá dentro sem problema. Então, por exemplo, para ver, dependendo da condição, através de nuvem, através de alguma coisa, o infravermelho serve. Eu estou vendendo o infravermelho por enquanto. Está aqui um grupo de pessoas, tá? De novo, numa condição de fog artificial, em comprimentos de onda diferentes. E vê que você consegue, a gente chama resolver, quer dizer, a gente vê bem as pessoas, inclusive aqui no fim, né? Olha, você vê com todos os detalhes e aqui você não estava vendo mais. Aqui vê com alguma dificuldade e aqui você já está vendo bem. É o calor da pessoa que está sendo gerador da energia que a câmera está olhando. Em geral, não precisa de uma fonte externa. Aqui, mais próximo do visível, o infravermelho próximo, assim chamado, você precisa, às vezes, da iluminação. É o que tem na câmera de segurança. Em geral, tem a câmera de segurança e um monte de LEDzinho em volta. Aqueles LEDs são para iluminar e ajudar a câmera a enxergar. Quanto tempo até eu tropeçar nesse negócio aqui? Acho que não vai dar certo. Da câmera, do equipamento. Um truque aqui. Essa é uma foto. Uma parte desse gramado é sintético e uma parte desse gramado é natural. Conta para o vizinho do lado quem é quem. Então aqui e essa faixa aqui, tá? Uma parte aí é sintética e uma parte é natural. Dá para dizer quem é quem? Acho que nem com bola de cristal não dá, não. Mas o que acontece? Aí que vem a parte, a palavra que às vezes é usada é academia. Isso não é academia, isso é conhecimento que a gente vai tendo e vai usando. A gente precisa usar o conhecimento, né? Que informação é uma coisa. Informação que tem de monte agora na internet. Se vocês pegarem o celular e eu disser o nome de alguém, vocês acham a pessoa em 10 segundos aí e sempre tem alguém conhecido que chega lá. Bom, transformar informação em conhecimento já requer alguma coisa. Então, o que é isso? A grama natural aqui, ó, numa visualização no infravermelho, ela tem uma reflectância mais alta do que a grama, aquela que a gente chama de grama artificial. Então, se eu fizer uma imagem no infravermelho, deve ter diferença. E aqui está. Vê que o miolo aqui
continua de uma cor, está de uma cor, e isso aqui, ó, está de outra cor. Sem raciocinar muito, pode que às vezes tem que raciocinar uma atividade difícil, mas como as árvores estão mostrando um comportamento próximo disso, sem muita análise, eu chutaria que esse cara aqui é tudo natural e que só dentro do estádio está a grama artificial. Tem gente que quer estudar esse tipo de coisa, a Polícia Federal já pagou algum dinheiro e a gente precisaria um pouquinho mais atrás disso, passar em cima de plantação de mandioca e ver se é só mandioca ou se tem maconha junto. Tá? Então dá para diferenciar por uma coisa assim, mas não é facinho, né? Aparece, pensa que é só fazer isso e está pronto. Precisa estudar, precisa preparar, precisa fazer os espectros, separar as coisas, ver a posição da iluminação, ver a resposta da câmera, ver tudo isso. Tá? Para quem quiser ver, eu acho que eu pus... tá aqui. Eu roubei daqui. Tá? Quem quiser saber... Podemos fazer com as duas coisas. Vamos voltar só um tostão aqui. Isso aqui está no infravermelho próximo. Isso a gente pode usar um filtro para dar um golpe ou a câmera só responder para uma faixa. As duas coisas podem acontecer. O mais provável é que ele usou filtro para cortar uma faixa e ver melhor a outra. O que ele faz? Ele corta uma faixa aqui onde a diferença está grande e isso quebra o galho dele. Pode ser as duas coisas. Você pode usar um truque da câmera, usando a câmera para uma região mais fechadinha do espectro, ou, em geral, filtro. Filtro é bem mais simples. Eu estou tentando convencer minha filha mais nova a começar a trabalhar com imagem no infravermelho, que elas são sensacionais, e colorir depois. Dá umas coisas sensacionais isso aí. O que são os detetores? Agora é que a porca tosse o rabo. Detetor no infravermelho nós temos dois tipos, os térmicos e os que contam fóton. Né? Esse aqui é E olha a família que tem, intrínseco, extrínseco, isso para quem gosta de semicondutores está aqui uma resposta, portadores livres, poço quântico, agora já tem ponto quântico, e lá em cima tem os térmicos que são ferro elétrico e etc. O que são esses caras? Você muda a propriedade, porque você mudou a temperatura e você mede a mudança de propriedade. Por exemplo, resistividade. Tem um material que tem uma certa resistividade. Se eu aqueço, eu mudo a resistividade. Mudando a resistividade, eu posso associar isso à mudança de temperatura. Fazer uma tabelinha e começar a meter temperatura com isso. É aí que vai na direção dos termistores. Essa é a família. O resto é uma salada aqui de semicondutor, né? Então, às vezes o cara fala, olha, é do grupo 3,5, né? É do grupo aqui do silício, né? Do germânio, engaspe. Engaspe é uma coisa que os caras falam, engaspe é índio, galho, tá? e arseneto, é assim que vai. E eles tratam isso com naturalidade e a gente tem que descobrir. Cada um vai responder numa região, numa faixa, em alguma coisa. E a gente vai ver o que a gente precisa. Em geral, o que eu comento com os alunos, eu fico feliz quando a gente chega na fase em que a gente já aprendeu a comprar. Quando aprendeu a comprar, a gente já deu um grande passo para frente. Tá? Então, a gente saber o que a gente quer medir, com que velocidade, porque quanto mais rápido, vai ser mais difícil e mais caro. Quanto mais rápido a gente queira medir, né? Aumentar o número de frames. Então está aqui todos eles, está o buraco que está aqui na atmosfera onde não passa, isso aqui é a transmitância em porcento. Então aqui não passa, aqui tem uma outra faixa que não passa, aqui tem um buraquinho no meio também. Quem é que rouba essa energia? São esses caras aqui. É um grupo OH, um grupo NH, CH e assim vai, cada um vai mostrando onde é que está roubando energia. Quem é que é transparente? Quem é transparente é a sílica, né, que é o óxido de silício, os vidros, de maneira geral. Eu sempre trabalhei, não contei, mas o que eu fazia no IAV, minha especialidade é
filtros, lentes, espelhos para laser. É isso que eu trabalhei minha vida inteira. Então, pegar um pedaço de vidro, por exemplo, dar forma, depositar coating em cima, medir, fazer a metrologia dele, etc. Foi isso que eu fiz todo o tempo no IAV. Então, aqui é que são as janelas. Aqui é onde passa, né? Então, a sílica, daqui em diante não passa. O silício, que a TV Globo gosta de traduzir como silicone, em vez de silício, mas o silício está aqui, ele transmite até aqui. Então é impressionante para nós, porque o silício não transmite aqui na faixa do visível. Ó, o visível está nesse cantinho, ele não transmite. Mas se eu trouxer uma lâmina de silício e puser na frente dessa câmera, vai passar luz. Tá? Luz no infravermelho. Então, germânio, não sei se vocês conhecem, já pegaram na mão, se olha, se não vê nada através dele, ele parece um metal. Aqui está safira, para quem tem bastante dinheiro para fazer janela também, vê que a transmitância dela é muito boa. E aqui estão os calcogenídeos, aí está também o seleneto de zinco, está um monte de gente nessa faixa. Então, aqui eu tenho como é, aqui quem rouba o sinal, aqui quem deixa passar a radiação do infravermelho. Como é que isso funciona? Dependendo do que eu tenho lá, aquele engás, ou pode pôr um P depois, fica engaspe, que tem fósforo junto, é um tipo de detetor, e aí está curva de transmitância, como é que chama? Quando ele recebe o sinal. Aí está a eficiência quântica, não quero chegar nesse ponto, mas a curva de o que ele enxerga, tá? Então, esse vermelho, por exemplo, essa curva aqui é o que esse bicho está enxergando. Ele enxerga nessa faixa aqui. Tá? Fora dessa faixa ele não enxerga. Pode pôr energia pra caramba que ele não enxerga. Tá? O detetor não vai ver. Então, tá aí os comprimentos de onda. Aqui, em geral, aqui essa é uma mentira meio grande, tá? O vidro, até aqui, 1 e pouco, ele responde bem. Daqui para lá já são vidros especiais. Ninguém conta isso, mas são vidros especiais. Não é qualquer vidro. O vidro do óculos da gente, por exemplo, não faz isso. Aqui então, como é que os detetores respondem e qual é a curva que a gente teria lá ideal para que eles respondessem. Então, cada um deles responde numa faixa. Então, por exemplo, se eu pegar esse detetor que começa aqui, ó, germânio e zinco, ele vai subindo, aqui é a escala, né? Então a detetividade, né? O quanto ele responde de acordo com a luz, o comprimento de onda que está chegando. Então isso é a resposta de um detetor. Então eu tenho que saber isso para saber se o detetor que eu vou usar responde à faixa que eu preciso. Para complicar um pouquinho mais, aqui está a família toda, está a foto de como é que ficaria cada um deles, tá? Em cada faixa de onda, de comprimento de onda, como é que seria o tipo de imagem. Lembrando, essa imagem é colorida artificialmente. Então, se ela fosse preto e branco, você tem às vezes a expressão hot white or hot black. O que significa? Eu tenho uma figura que é preto e branco, tenho níveis digitais entre o preto e o branco, por exemplo, 255 níveis, de 0 a 255 aqui. Eu ponho essa escala e chamo, por exemplo, isso aqui, que é o ponto mais quente na minha imagem, de branco, e isso aqui eu chamo de preto. Só que com qualquer software bem simples eu posso inverter isso aqui, é uma subtração. Quando eu inverto isso aqui, o que era quente, que era branco, virou preto e vice-versa. Então, por isso que a gente define e a gente consegue transformar a imagem. E aqui está todo mundo, né? Tem fotografia técnica, imagem multiespectral, quer dizer, eu pegar câmeras diferentes e olhar para o mesmo lugar ao mesmo tempo e fazer imagem. É isso, uma imagem que tem várias faixas do espectro. O que dá para fazer dentro de casa, o que dá para usar para o lado de fora e etc. Esse Raman é um cara que ficou famoso e etc. Nesse sábado à noite, enquanto todo mundo estava
descansando e etc., tinha um dentista trabalhando na Unesp aqui, usando laser para tratar a superfície do dente, para fechar os canalículos. Eram 8 horas da noite, uma delícia, trocando mensagem. O orientador dele, eu e o aluno, para fazer essa coisa funcionar. O que a gente estava discutindo era isso aqui, e como é que ia fazer. O dentista, normalmente, ele vem e trabalha com uma fibra ótica por contato. E eu pedi para eles, vamos começar a trabalhar mais longe? A gente não faz o contato. Em compensação, não precisa fazer a varredura com laser. Então, a gente vai ter um outro tipo de exposição. Fez uma curva dessas e o negócio funcionou. Deve sair um trabalho publicado daqui uns 6 meses, que é isso que leva para... Então, como é que a gente faz? Às vezes, a gente tem lente para focar, a gente já vai ver logo em seguida que não é sempre. A gente pode injetar um gás aqui, passar essa luz, passar por uma fenda, uma grade e estudar como é que aparece esse sinal. Isso é o que se chama de espectroscopia de infravermelho. E se a gente usa transformada de Fourier para fazer as contas, ele chama FTIR, que é chique aí. Então, o dentista, para comparar a superfície tratada com a não tratada, ele usou essa técnica de FTIR. Uma fonte de infravermelho pode ser isso aqui que se chama housing. A gente enfia a lâmpada aqui dentro, tem uma ventilação e tem uma saída. Por que põe dentro de um housing? Porque se a lâmpada explodir, não vai caco na cara de ninguém. Tá? É assim que funciona. Vamos ver um pouco mais. Por um engano não veio aqui, nós temos um equipamento desse aqui no LabGE. Você tem a energia infravermelha chegando, tem uma lente, tem um sensor, que é uma matriz, tem um processador aqui atrás, memória para você guardar, mas tem um display aqui que mostra como é que essas coisas estão aparecendo. Está indo do infravermelho para o visível. Tá? Então, essa é uma maneira de fazer. Então, basicamente é isso. É uma conta simples, tem coisa mais sofisticada do que isso. O que a gente não pode fazer, que às vezes por engano as pessoas fazem, é enfiar uma lente na frente de um sistema desse. Mas eu vou jogar mais energia. Sim, só que o cara fez um projeto de sistema óptico para enxergar daquela maneira. Você pôs a lente, você focalizou num ponto, tua imagem vai ficar borrada. Então, não bote nada não. Deixe do jeito que o cara projetou e a imagem aparece lá direitinho. Cuidado quando usar equipamento. Às vezes a gente está tendo um lance de gênio, põe uma lente na frente e estraga o negócio. Então, esse aqui é como é que fica, né? Vê lá a janela. As janelas estão todas pretas, porque não passa o infravermelho ali. O resto mostrando a temperatura do piso. Onde o sol bateu, vê que está numa cor diferente do resto do piso mais para trás aqui, né? Tá vendo? Porque aqui o sol bateu, ele certamente está um pouco mais quente. Esse lugar que está um pouquinho mais na sombra, ó, vê que mostra lá a temperatura. Para isso que serve o infravermelho, para a gente ver diferenças, principalmente de temperatura. É assim que a gente vai estudando as coisas. Como é que funciona o NVG? Ele é um pouquinho diferente do anterior. O anterior já pegava a radiação direta no infravermelho, usando semicondutor e já transformava isso numa imagem. Aqui o que acontece? Vem o infravermelho, tem uma lente, tem um sistema, tem um fotocatodo que cada vez que chega um fóton aqui, ele arranca um elétron desse material. Então eu tenho elétrons saindo aqui, esses caras são acelerados por uma diferença de potencial, por isso que esse NVG tem alta tensão nele, acelera para cá, eles batem numa tela de fósforo e aqui que eu vou enxergar em verde e preto a imagem que está chegando. É assim que funciona um cara desses. Na verdade, é um pouquinho mais sofisticado que isso. Aqui no meio ele tem uns tubos que orientam para que a imagem fique melhor definida e tudo. Tem truque aí, não é tão simples assim, mas é bonito. Mas é basicamente isso, transformar o infravermelho numa cor. Então esse que a gente vê às vezes no filme, etc., em verde e preto, é isso que os caras estão fazendo. E o grande lance, só com a luz visível na cara dele, porque o que vai acontecer? Isso aqui vai arrancar um monte de elétrons de uma vez só e ele vai ficar cego com a imagem que aparece lá.
acontece nas melhores famílias. Para que serve o maldito do infravermelho que a gente já falou bastante? Por exemplo, antes que a coisa pife, a gente achar onde é que estava o ponto quente, o que estava acontecendo. Eu olho para uma instalação elétrica, que parecia, vamos laser, que parecia estar tudo bem, e aqui eu consigo ver os pontos onde está fugindo corrente e isso aqui está aquecendo. Então, o que se faz? Por exemplo, você pega um helicóptero e vai voando por cima de um linhão com duas câmeras, uma no infravermelho e uma no visível. Onde aquele isolador que segura o fio estiver perdendo a isolação, ele está passando corrente. Então, aquele isolador está mais quente. Então, ao invés de você de tempo em tempo ir lá simplesmente trocar todo mundo, você vai voando por cima e vai vendo. Quando na imagem infravermelha aparecer que uma certa posição aqui está mais quente, você vai no visível ver o número do poste e troca só aquele isolante, aquele isolador que está. Então, essa é uma coisa para se fazer com isso. Então, por exemplo, quando você tem lá na tua casa, sabe aquele disjuntor que estourou e tudo? Antes dele estourar, ele estava assim, quentinho, quentinho. Tá? Lembrando que a temperatura está aqui em Fahrenheit, porque é coisa de gringo, né? Saber se um tanque está cheio ou está vazio. O piloto vai mergulhar, atira no tanque que está cheio. Como é que ele sabe? Se ele olhar no infravermelho, o que tem, como a massa de baixo é muito maior, ela demora mais para perder a temperatura do que aqui. Então você consegue saber até se está cheio ou se está vazio essa desgraça. Aqui isso era para a câmera ver. E para ser visto, né? Isso é uma propaganda de num lugar para vender esse tipo de coisa, e eu achei bem divertido que ele consegue separar aqui, né? Para usar no deserto, na África, e para usar na floresta. Né? Seria super legal ele ir na floresta usando um desse, ele não ia virar um alvo quase fácil, nada. Né? Então, cada uma dessas coisas, o suboficial Antônio, que montou todo esse equipamento que a gente já vai ver funcionando, se Deus quiser ele vai funcionar, nós fizemos imagem infravermelha do uniforme camuflado. Então, nesse uniforme camuflado, por exemplo, que você está usando, ele tem dois padrões, não tem um padrão só. Quais são os dois padrões? Um para de dia e um para de noite. À noite, a gente tem cone e bastonete para enxergar uma imagem, não vamos entrar no detalhe, mas grosseiramente, um enxerga em preto e branco e o outro enxerga nas cores, colorido. Acontece que de noite, se a gente olhar para uma árvore, ela não vai dar a mesma resolução para a gente e ela vai ter claros e escuros diferentes do que de dia. As manchas da árvore à noite são maiores do que a gente vê de dia. Então, esse uniforme é feito de maneira que, quando eu olhar no infravermelho, ao invés de eu olhar como eu estou vendo agora com essas cores, todos os desenhos crescem em tamanho, ficam muito maiores, para esconder à noite que é o que acontece com as árvores também. Então, é um problema de como a gente olha as coisas, isso aí é desenhado para isso. Então, o suboficial, a gente fez, eu devia ter trazido essa imagem, é que ele, vou aparecer, a aparência é o seguinte, você vê a barba embaixo do rosto da pessoa, parecia que ele estava barbudo, ele não estava, ele estava bem barbeado, mas por diferença de temperatura parecia que ele estava barbudo. Então, tudo isso é técnica, sempre a gente está correndo atrás de ver os outros e os outros vão tentar se esconder, é a conversa, né? Por exemplo, durante o dia, à noite, e quando você pega e amplia esse tostão, você vê o pessoal saindo da porta aqui. 35 vezes e você consegue resolver esse tipo de coisa. Isso depende da abertura que você usar na câmera também. Isso aqui já exige o zoinho mais treinado. Quem não está muito treinado, parece que tudo isso aqui é a mesma coisa, mas veja que isso aqui é mais claro e vai indo cada vez para mais escuro. Então, a abertura do seu sistema, né, vai também mexer com isso. Onde é que a gente tem luz infravermelha? A gente tem fonte de luz infravermelha, a mais conhecida é o Sol. Como é que eu sei que o Sol tem infravermelho? Põe a mão no Sol, tua mão vai esquentar. Você está dentro de uma tenda, de uma barraca, está embaixo de um prédio, você pôs a mão no Sol,
você imediatamente sabe que tua mão está no sol. Não precisaria nem olhar porque ela começa a aquecer, então aparece aí. Então esse é o tal do sol. Essa é a curva mais famosa que tem também, eu devia ter posto na lista daquelas famosas, que como é que vai com a temperatura isso aí? A temperatura do sol é 6.000 e qualquer coisa, então é essa curva de emissão que a gente recebe. Isso é lá fora da atmosfera. Quando entra na atmosfera, a gente tem essas absorções, tem esses buracos, né? E é assim que funciona esse sujeito. Essa é uma fonte boa e barata de infravermelho. Está aí só durante o dia, é esse que é o problema. Se o sol funcionasse à noite, muita coisa estaria resolvida também, né? Outras fontes. A lâmpada de filamento, que nós estamos trocando com o tempo pela lâmpada de LED, porque a lâmpada de filamento ela gera muito mais calor do que luz. Então por isso que a gente fez a troca e muita prefeitura trocou aí no interior, principalmente as de filamento, por isso, porque o consumo caía muito, né? Isso aqui é conhecido como aquecedor de galinheiro, né? Você põe na rosqueia e ele aquece, só que ele não tem um controle de temperatura, ele vai até a temperatura onde ele consegue equilibrar com o que está em volta e ele vai lá. Eu tenho no meu banheiro em casa, muita folga, o aquecedor de toalha. É um princípio desse aí também, você pendura a toalha lá e agora, quando o tempo está mais frio, você vai se enxugar com a toalha quentinha, é agradável. Por exemplo, qualquer resistência, isso também usa muito para aquecer, para criador de ave, tudo, é infravermelho. Esses radiadores aqui, está vendo? Radiador que queima alguma coisa aqui e emite para frente e está aquecendo, tudo isso é fonte de infravermelho. Como é que elas funcionam em geral, né? Elas funcionam com uma lâmpada halogênia aqui dentro, alguma coisa, um refletor lá atrás, uma lente que vai dispersar e você vai ter para todo lugar. São aquelas lâmpadas que se faz tratamento por aquecimento, por exemplo, para infravermelho, quando tem alguma coisa que está doendo muito e vai lá. Esses aqui são os que a gente vê em alguns lugares, principalmente nesses veículos militares, né, que são os iluminadores, que eles podem trabalhar na faixa que interessa para a câmera que você está olhando. Tá? Para aquela câmera, ele ilumina com aquele comprimento de onda, aquela faixa que te interessa. Isso aqui, como é que a gente calibra detetor de infravermelho? Essa é uma das maneiras de fazer a calibração. Como é que a gente faz? Não, daqui a pouco nós vamos lá, não fique nervoso. O que você faz? Você tem uma fonte, calibração é sempre assim, uma fonte calibra um detetor em relação a uma referência, ou você tem um detetor e tem duas fontes que você quer comparar. Isso é princípio básico de metrologia. Nesse caso aqui, tenho um detetor com filtro ou não, que é a referência, e eu tenho o detetor que eu quero estudar. Eu ponho uma fonte de infravermelho, isso bate no espelho, ilumina um e o outro ao mesmo tempo. E eu faço a relação do sinal que sai desse cara com o sinal desse cara aqui. Então, eu vou calibrar este cara contra esse aqui. Uma outra maneira de calibrar, né, que é isso aqui, uma entrada de gás, uma saída de gás, eu tenho uma fonte aqui e tenho o detetor e tenho um filtro óptico aqui. Mais gás aqui, eu conduzo mais calor. Menos gás, eu conduzo menos calor. E com isso eu faço uma calibração de temperatura versus a quantidade de gás, com isso eu consigo fazer a calibração. Cuidado com fake images, como está aí, ó. Coisas bonitas que eu achei durante essa minha busca na internet, mas olha aqui, tem o ultravioleta, tem a luz invisível aqui no meio e tem o infravermelho. Isso aqui devia ser luz visível, ele até botou coloridinho, bonito, tudo, mas ele esqueceu de arrancar o invisível. Então você bota isso numa aula, o aluno devia puxar a tua orelha e dizer, como? Tudo é invisível, né? Essa aqui do meio é visível. Isso aqui está dizendo que um prisma que transmite bastante no UV e bastante no infravermelho. Eu queria ter esse material para mim para dar aula, não tem. Ou ele trabalha bem numa faixa aqui embaixo, mais ou menos aqui em cima, fazer tudo bem, não tem jeito não. Como é que é um filtro, né, que foi citado aqui agora há pouco?
Um filtro deixa passar uma faixa e rejeita as outras. Ou ele rejeita uma faixa e deixa passar as outras. Ele é constituído por um conjunto de camadas de materiais diferentes em geral para dar essa propriedade. Foi nisso que eu trabalhei quase que minha vida inteira, fazendo filtro por laser, porque o que eu queria? Iluminar com o laser e olhar com o detetor que visse só a luz do laser. Tá? Então é assim que trabalha. Isso aqui você entra... um dia, se vocês quiserem aprender ótica na marra, se é que não sabem, entra nessa empresa aqui, Edmund Optics. Eles até mandam um catálogo, que é um catatal desse tamanho, tem tudo lá, filtro, prisma, lente, claro que é para vender, né? Você vai lá, se você entrar no site, tem esse livrão inteiro também para olhar. Vamos lá, mais para frente. Essa aqui é o que acontece com a imagem quando ela é filtrada. Tá? Aqui é a imagem no infravermelho, que está sem a fonte. Tá? Bateu lá a imagem não filtrada, e daí ele vai pondo filtro, e veja que tem um negócio que não aparecia antes, que começa a aparecer. Então são faixas no infravermelho próximo, né? 720, 760, 850, 950, ele deixa passar uma faixinha, depende daquilo que você quer estudar. Por exemplo, aquela imagem mostrando as veias, ele certamente pôs um filtro para pegar o máximo ali, para ter um contraste bastante bom. O que você quer sempre saber na imagem de infravermelho é contraste. Corpo negro, tem uma piada aqui que tinha no PPGAL. Não sei quantos aqui conhecem o Major Robert, que está por aqui coordenando as coisas. O Robert, quando fez o trabalho dele, nós trabalhamos com um corpo negro. E o que é um corpo negro? É esse sujeito aqui. E a gente já vai ver em detalhe como é que ele faz. E na época, tinha um tenente-coronel do Exército aqui, fez o doutorado, deu branco agora, que falhou o nome. E ele, negro, então ele disse, quando o Robert começou a fazer a exposição dele, ele falou, corpo negro, ele falou, sou eu que estou bonito aqui na coisa e tudo, e brincava. É que a coisa pegou, e daí eu falei que ia fazer parte da banca dele, ele acabou a brincadeira subiu no mesmo instante. Mas ele fez muita farra, outro dia eu encontrei com ele aqui em São José na rua, ele falou, lembra do corpo negro? Então, como é que funciona essa coisa? Quando eu quero saber o que é uma cor, isso é um mapa de cores. As cores puras estão na beirada, e quando eu misturo eu venho aqui para o meio. Se eu pegar um alfinete, segurar com um alicate, se vocês forem fazer isso, por favor, façam na presença de um adulto, tá? Não façam sozinhos não. Mas pega um alicate, pega um alfinete, põe na chama do fogo em casa. Ele no começo vai ficar meio amareladinho, vai começar avermelhando, ficando um vermelho mais forte, e ele vai indo até que ele para num amarelo por aí. Se eu tivesse uma fonte maior de calor, ele continua vindo para cá nessa curva até ele ficar quase que branco, chegando perto da temperatura do Sol. Mas daí tem que esquentar muito mesmo. Então, isso aqui à medida que eu vou aumentando a temperatura, no visível vai acontecendo isso. Isso tem uma lei de Wien, lei de deslocamento, tem uma série de coisinhas que permite que a gente veja também o que está acontecendo no infravermelho. Como é que é isso? A teoria clássica, quando ela morreu, ela dizia que aqui acabava, mas na verdade vem para cá. E aqui está, o visível está nessa faixinha aqui, ó, que está mostrada aqui no desenho. Tá? Na foto aqui, na imagem. Isso aqui é o visível. À medida que eu vou aquecendo o meu metal ou qualquer outra coisa, eu vou tendo mais emissão no visível. Tá? E no infravermelho, eu estou tendo quase que sempre. Tá? Tem um trabalho de um aluno, vocês vão ver daqui a pouco, que trabalhou mais para frente lá, e teve um outro que trabalhou em 10 ponto qualquer coisa. Tem dois tipos de corpo negro, um tipo é chamado de cavidade e outro é chamado extenso. Então eu boto o meu detetor olhando para esse buraco, boto numa certa temperatura, é isso que eu vou fazer
a calibração do meu detetor. Então aqui, por isso que está esse corpo negro aqui, está a câmera, que daqui a pouco a gente vai ver ao vivo a cores funcionando aqui, se Deus quiser. Ele também pode ser extenso. Ao invés de ser um buraco que se aquece, o material fica quente lá dentro e a gente tem uma emissão que também vai de acordo com aquelas cores lá, ele vai ficando vermelho, depois vai ficando mais claro e etc, dependendo da temperatura. Então esse vendedor aqui pôs como se ele tivesse a 1550 para ver aqui. Então essa frente, quando eu vou trabalhar em temperatura alta, eu tenho que calibrar com uma fonte que represente a mesma emissão de luz que teria aquela fonte naquela temperatura, aquilo que a gente está tendo. Então, é claro que esse cara não vai chegar sempre, né? Eu posso simular para aparecer, mas em geral ele vai para temperaturas grandes, altas. E, por exemplo, esse cara aqui para funcionar, que esse é um corpo negro, eu vou virar. Ele é chamado de corpo negro porque ele é negro. A cor é para dar o máximo de absorção. Ele está aparecendo ali na beiradinha da tela de cima do lado direito. Nesse caso, ele está sendo a fonte para aquele cara que tem uma lente no visível, uma lente no infravermelho, para ele calibrar e saber a temperatura que este cara usa como referência, para pegar a temperatura do rosto da pessoa, para saber se está com febre ou não. Tem de tudo quanto é tamanho, esqueci de pôr o fabricante aqui, mas você tem pequeno até grandão. Os israelenses fazem uns muito bons, nós temos no IAV lá alguns. Para que serve isso aí? Essa cavidade serve para que você faça calibrações, comparando detetores e etc. Ver quanto é que reflete alguma coisa aqui. Isso aqui é uma esfera integradora, para quem sabe do que se trata. Esse é o corpo negro feito em casa. O que acontecia? No laboratório, lá no Larac, no IAV, tem um corpo negro israelense que custa caro e que você não vai sair com ele na chuva. Então, o que a gente fez? Fez um, certo? Vamos fazer um corpo negro. O que é o corpo negro por dentro? Eu tenho que ter uma placa com a temperatura estabilizada, não é? Então, eu peguei na verdade, eu não ponho a mão em nada disso, né? Alguém que fez e eu estou só mostrando aqui. Era um aluno aqui, alguns talvez conheçam aqui, isso aqui é da dissertação de mestrado do Lima Filho. Uma serpentina pela qual a gente passa água na temperatura que a gente quer. Ele tem aqui uma geladeira e tem uma resistência aqui dentro para aquecer. Então, eu posso setar a temperatura acima da temperatura ambiente ou abaixo um pouco da temperatura ambiente. Essa água circula por dentro dessa serpentina aqui e volta para o tanque aqui. Então, tem um motorzinho que força essa circulação. Esse cara é uma placa de cobre, ó, que a frente dele foi pintada de preto. Então, isso faz com que esse conjunto aqui fique na frente dele bastante uniforme. Então, é esse cara que a gente podia levar para qualquer lugar. Quando a gente queria fazer ensaio na chuva, beleza, é nosso mesmo, a gente fez e a gente sabe refazer. Então, um corpo negro, esse aqui, se você ligar, ele tem um LEDzinho aqui que vai ficar piscando, até ele avisar que está na temperatura que você setou. Esse aqui é a temperatura fixa. O fabricante ali determinou uma temperatura e ele, quando chegar nessa temperatura, ele para de piscar e fala, ok, pode usar. Tá? Normalmente, esses outros aqui, inclusive o nosso, tinha um seletor de temperatura. Você podia setar a temperatura que quisesse. O que eu preciso saber de uma câmera no infravermelho? Agora vai ficar um pouco mais técnica a coisa. Eu preciso saber a resolução espacial. A gente vai ver a imagem aí logo, para ver o que a gente tem que saber, o que é a resolução. É a capacidade aqui de resolver mesmo quantas linhas eu consigo separar por milímetro. Tem uma figura, a gente vai ver, chama um alvo, o ZAF, 1952, eu acho que é, 62, sei lá. É um alvo que tem, a gente já vai ver, daí eu mostro, mas ele tem linhas que vão ficando cada vez menores no tamanho, menores na largura e mais juntas uma com a outra. Quando a gente não conseguir enxergar mais a separação, é que ali acabou nossa resolução espacial. A resolução espectral é o que eu enxergo, qual o comprimento de onda que eu enxergo. Enxergo no visível, eu enxergo no UV, eu enxergo no infravermelho, onde é que está a faixa de resposta da minha câmera.
Radiométrica. Para um dado ângulo de entrada nessa câmara, né? Qual é a capacidade de detectar pequenas variações de cor no visível ou de temperatura, por exemplo, no infravermelho. Então, essas coisas são as coisas básicas para caracterizar uma câmera. Então, por exemplo, tá aí o que é a diferença da resolução espacial quando eu tenho um bit, né? Tenho, na verdade, um monte de detectores aqui, um monte aqui, tá? Mas eu só tenho um nível, ou é preto ou é branco. À medida que eu vou pondo mais bits nisso aqui, eu começo a resolver mais tons de cinza, tá vendo? E a imagem vai ficando um pouquinho diferente. Outro exemplo, se eu pego um satélite, e esse satélite tem resolução de 12 metros, minha figura, por exemplo, fica toda preta. Eu vou melhorando a resolução espacial do bicho, ele começa a ver detalhes, começa a aparecer alguma coisa. À medida que vai melhorando cada vez mais essa resolução, eu vou tendo mais detalhe da minha imagem. Então, numa resposta rápida e grosseira, isso é a resolução espacial. Está aqui o que é o efeito de ruído, né? Isso agora é tudo roubado dos meus alunos. Tá? Isso aí fez parte da dissertação de um, de outro, etc. Então, o que acontece aqui? Isso é a imagem ideal, como é que a gente veria? Essas são as chamadas, no nosso caso chamava tribar, esse é um quadribar. São barras que tem na horizontal e na vertical. Então, aqui vai quebrar o galho dos senhores um pouco, dos senhores não, de vocês também, não vão ficar, depois fica muito complicado isso, indo para um para o outro. Mas vejam lá, quando chega mais aqui embaixo, vão ter pessoas aqui da audiência que conseguem separar bem, ver separadas as quatro aqui, mas não consegue ver bem na horizontal e vice-versa. Tem gente que enxerga bem essa aqui e não enxerga bem a vertical. Isso se chama astigmatismo. Tá? Isso aí é um probleminha que a gente pode ver. Mas o tipo de ruído que tem na imagem, ó, eles têm nomes bonitos, a gente vai ver daqui a pouco. O ruído pode ser aleatório e pode ser temporal e, olha, separar os dois é bem complicado, mas a gente pode ver e isso vai dar um elemento. Eu estou bem na sua frente, é isso? Isso aí que vai dar para a gente alguns nomes bonitos que vêm para frente. A outra coisa que a gente tem que ver na câmera é o seguinte, olha que nome bonito, responsividade. À medida que eu vou aumentando aqui, né, o meu sinal, meus níveis digitais, se ela responde linearmente a esse aumento. Então, essa curva tem nome, e aqui está o ruído. Quando o ruído está perto do seu sinal, é isso que você não vai conseguir ver mais, né? Não vai ter mais, o ruído tem o mesmo tamanho que o seu sinal, você não consegue enxergar. E chega uma hora que ele satura e ela não responde mais. Então, não adianta enfiar sinal para caramba. E esse cara aqui é com esse nome bonito, função transferência de sinal. Para não dizer que não tem uma fórmula, está aí do livro, como é que faz. Isso foi parte da dissertação do Major Efísio. Então, é assim que a gente tem que determinar numa câmera qual é a responsividade, como é que ela responde ao sinal de entrada. Daí tem um monte de tipo de ruído, ó, uma família de ruídos aqui que atrapalham essa coisa aqui. Então, também da dissertação, como é que faz isso, como é que você tira, e esse é um cara terrível aqui, né? Esse é o cara que diz a primeira sinalzinha, sabe? Aquela primeira mexidinha do ponteiro é quando o meu sinal supera o ruído e ele consegue responder. Ou eu tenho um certo sinal e aumento um pouquinho a minha entrada e o meu ponteiro se mexe. Tá? É isso aí que está sendo medido por essa característica da câmera. Ela é linear, a minha câmera, então o que eu faço? Isso aqui é roubado do Lima Filho. Na época o Lima Filho era capitão, faz um pouquinho de tempo só. Então, eu vou aumentando a quantidade da energia que vai entrando e eu vou vendo como isso sobe nos meus níveis digitais, como é que é a resposta disso. Então, eu vejo se isso é linear, o fabricante não dá isso, ou ele dá nas condições que interessam para ele.
Se você quer conhecer uma câmera, você precisa levantar esse tipo de coisa. E se eu quero iluminar com laser? Aqui está uma família de lasers, né? Está aqui o hélio neônio, que é famoso, o argônio, que é outro, Excimer, vapor de cobre, que o IAV trabalhou muito tempo, CO2, que está no infravermelho mais distante um pouco, neodymo Yag, que os dentistas adoram e usam bastante, titânio safira veio substituir um pouquinho desse aqui para os dentistas, mas ele é mais caro um pouco, eles não gostaram muito. Aqui estão os comprimentos de onda, e aqui que está onde a porca torce o rabo. Isso aqui se chama largura de linha. O laser de hélio neônio, ele emite no vermelho, mas num vermelho cravado em 632.8 e mais umas casinhas depois. É bem fininha a linha. Então, ele é bem estreitinho. Já este cara aqui, que é o neodymo Yag, ele já tem uma largura de linha maior, e esse aqui, que é o chamado titânio safira, tem uma largura de linha maior ainda. Mas mesmo assim, esses lasers emitem numa frequência ou num comprimento de onda, que um é o inverso do outro, bem definido. Se eu tenho um filtro muito bem definido, que deixa passar exatamente esse comprimento de onda, quando eu iluminar com o laser e puser o filtro na frente da minha câmera só vai ver aquele pontinho de luz. E é assim que funciona a iluminação a laser, né? Vai ter uma figurinha daqui a pouco aí. Quando você põe na frente de uma câmera ou de um detetor qualquer, quando eu falo câmera, detetor serve também, no detetor qualquer eu ponho esse filtro. Ele só enxerga aquela cor, não enxerga, o resto tudo para ele é preto. Tá? Ele não enxerga. Então, aquele ponto iluminado fica extremamente brilhante, apesar da intensidade ser baixa. Você não precisa pôr um laser monstruoso para iluminar. Um sinalzinho pequeno, como ele enxerga só aquilo, é isso que vai fazer o bicho funcionar. Você então pega um filtro que deixa passar exatamente o que você quer, tá vendo? Ele tem uma transmitância alta numa certa faixa. Você põe um laser exatamente nisso aqui e você tem um par casado. Fonte de luz e o seu detetor, sua câmera olhando para aquilo. Ou você tem filtros que cortam uma faixa, né? Aqui está a transmitância, aqui ele não transmite nada, daí ele começa a deixar passar. Daqui de novo tem um outro que é o vermelho aqui, que vai deixar passar um pouquinho mais para frente. Então esse é o que se chama de passa alta, passa baixa e etc. É assim que funciona, ele deixa passar uma faixa. Por que interessa isso? Porque às vezes você não quer o visível. Eu não quero o visível junto, então eu quero cortar a luz visível por alguma razão. Então, olha como essa foto é antiga, depois eu quero mostrar para o Charles, onde está o detetor? Hoje, normalmente, ele vem aqui embaixo, né? Mas olha onde é que ele estava, lá em cima do helicóptero. Então, vê como é que aparece numa imagem a iluminação, ó, fica extremamente brilhante. Então, para o detetor, para quem está seguindo esse sinal, fica bastante fácil. Como é que funciona isso aqui? Ou um sujeito que está aqui parado com alguma coisa no ombro, ou uma máquina qualquer ilumina, e o sujeito que está lá em cima vai soltar, ou vindo de cá, vindo de lá, não interessa, ele tem que ver a luz. Se ele vier por aqui rasante, ele não vai ver porque está iluminado do lado de cá, né? Então ele tem que vir, ele vem aqui, solta o que for, e isso vai seguir a luz até chegar àquele ponto. Chega mesmo? Então o que tem lá, né? Por exemplo, você tem essa condição em que alguém aqui em cima está com uma plataforma relativamente estável que consegue iluminar, o outro cara mergulha, solta isso aqui, acerta lá, vê como é muito fácil fazer isso, essa informação que o piloto tem, olha como é bico, não tem quase nada para ele prestar atenção e tudo, então é tudo isso. E duas fotos, essa aqui o cara eu acho que pôs com guincho, né, para pegar esse tipo de imagem aqui, mas olha um pouco como é que estava. Na verdade, a gente não conta para ninguém, quem está dando referência também é esse sujeito aqui, ó, bonito para ele e tudo, não é muito esse cara, mas não vão contar nada para ninguém. Então, ele vem, ó, e crava no caminhão, né, porque tinha alguém iluminando esse sujeito exatamente naquele ponto. Essa iluminação, ela é função a identificação que se faz
É um par casado. A fonte só... Ela tem uma frequência determinada? Isso. A fonte tem uma frequência determinada e o detetor que está olhando tem um filtro que só deixa passar aquilo. Ou seja, o outro laser com uma outra frequência variável ele já não ia detectar? Você teria que fazer uma varredura com o laser até que o detetor encontrasse e daí ele iria atrás daquilo. Mas, em geral, é casado. Inclusive, tem algumas bombas que são programadas na decolagem. O cara antes de decolar fala, olha, você vai olhar isso aqui. Tá? Isso. E também você pode fazer isso piscar, né? Então, contando coisas que eu sei porque eu ouvi falar, né? Os americanos venderam muito iPhone uma época, porque os snipers deles estavam usando um iluminador, um laserzinho, no começo do infravermelho. Então eles faziam pontaria, como o cara que estava do outro lado não via, ele fazia pontaria no sujeito, com tudo bem calibrado, ele acertava. Daí alguém contou para o pessoal do outro lado que se você comprasse o iPhone, tirasse um filtrozinho que vem na frente do iPhone daquela época, que cortava o infravermelho passava. E a fonte de infravermelho ficava visível para o sujeito. Então, o cara do outro lado comprava o iPhone e olhava e falava, o cara está mirando dali, ó, o laser dele está vindo, atira no laser que você mata o cara. Então era assim que era divertido, era só tirar esse filtro da frente do iPhone. Isso é fácil de explicar dessa maneira aqui, ó. Eu vou apontar ali, não para os seus olhos, vocês estão vendo o feixe lá na parede. Vocês estão vendo o feixe aqui no caminho? Não vê, certo? Para ver o feixe eu tenho que ter espalhamento. Então, se eu apontar aqui não vejo, se eu abaixasse no chão e batesse o pé, levantasse a poeira, vocês todos veriam, porque tem um pó espalhando a luz. Tá? Então, o feixe, mesmo no visível, você vê a fonte, eu não vou fazer aqui, né? Mas você vê de onde ele está saindo daqui da ponta, mas no caminho você não vê. Então, o que eles fizeram foi, ao invés de usar o visível, o iluminador, a fonte aqui era no infravermelho, só que alguém do outro lado descobriu que se comprasse o iPhone, tirasse o filtro, você via a fonte. E daí você atira onde o cara está. Vamos ver um pouco do que o grupo da gente tem feito aí. Uma declaração inicial muito séria, só para registrar. Quem faz os trabalhos são os alunos aqui do PPGAL, que fizeram todos esses trabalhos, e a fonte de financiamento, é importante citar, foi nenhuma. Tá? Só utilizamos equipamento que já estava aqui. Coisa que já estava aqui, que ninguém estava usando, que ninguém mais queria, que estava meio largada. Essa é a nossa fonte de financiamento, é quem comprou antes. Quem comprou antes está financiando lá. Então, nós não temos projeto, nós não temos dinheiro nenhum. Mas vamos lá. Então, quem trabalha em geral nisso aqui sou eu, junto com o Rui, alguns daqui conhecem, e com o Elcio Shigemori, que também é do IAV, todo mundo lá do IAV. Né? Então, o PPGAL é um programa, quem não sabe até agora, mas o PPGAL é um programa aqui das forças, da aeronáutica, né? Que as Forças Armadas todas estão, é pós-graduação em, agora, análise operacional, e tem um outro também que é aplicações operacionais. Isso, desculpe, obrigado pela correção. O ITA, que é o programa grande que está para trás, e o IAV, o instituto onde eu trabalhei um monte de tempo. Tem circulando por aqui a Spirlandelli, que é capitão agora. Nós fizemos um trabalho uma vez, que a gente não deu continuidade ainda, mas que foi muito divertido. Nós fomos aqui no Bavex, e daí pegaram, eu não sei o nome das armas, caiu um cisco no olho para ajudar, não sei o nome das armas, mas pegou o que para mim parecia um fuzil grandão, 2 armas de mão menores, vassoura, guarda-chuva e coisas assim, e nós fizemos imagem no infravermelho disso, para mostrar que o infravermelho pode ajudar a gente separar joio do trigo. A arma aparece diferente de uma vassoura e de alguma coisa. Começamos isso, mas ela tinha que dar continuidade do trabalho, está à espera de um aluno aparecer para a gente tentar identificar, para não acontecer acidentes como aconteceu do cara estar com uma furadeira na mão, em cima de uma laje e tomar um tiro, né?
Então, para ajudar a separar essas coisas, é que a gente está. Então, aqui tem coisas, isso é um trabalho científico, né? Então, aqui as armas, eu não sei os nomes, estão aqui escritos, mas eu não sei. E depois, outros objetos que podiam ser confundidos com uma arma. E aqui, mostrando como é que isso aqui aparece em faixas diferentes do infravermelho. Ó. Não vou discutir todos os detalhes aqui, mas é como é que elas aparecem na mão desse sujeito. Então, é uma coisa que a gente podia trabalhar, tá? É uma área que está esperando por um aluno e tudo, e que a gente possa trabalhar. O que a FAB tem? A FAB tem um monte de detetores. Então, aí, como é que fazem, e quem são as plataformas que eles estão voando, e etc. O que a gente fez? O que a gente não sabe desses detetores? O que a gente não sabe é se o que o fabricante diz que ela faz, aquele imageador faz, se ele faz mesmo. Essa é uma das coisas. Em geral, os dados que ele apresenta, né, aqueles dados de catálogo, ele fez na melhor condição possível, no melhor dia possível, com a melhor câmera possível, com o melhor possível do possível para pôr no catálogo, certo? Você não põe no álbum de fotografia da família a tua pior foto, né? Você põe a melhor foto e ele faz a mesma coisa. E quando você começa a apertar o fabricante, ele usa o argumento de que ele não pode expor o detalhe. Então, a gente começou a medir algumas coisas para isso. Para um dado equipamento, por exemplo, a câmera não visível, né? Eu posso determinar o quanto com aquela câmera no visível eu consigo fazer essas três coisas, né? Detectar, reconhecer ou identificar. Em geral, é difícil isso aqui. Quem trabalhou nisso, quem quiser maiores informações, Major Robert. O trabalho dele foi isso no visível. Ele vem logo depois do Lima Filho, trabalhando isso aí. Depois, é possível localizar um náufrago à noite? Quem encontrar por aí o Capitão Ike, que está no IAOP agora, ele vai apresentar isso amanhã à tarde, é uma das últimas apresentações. Por falar nisso, alguém tem relógio para saber o quanto eu posso enrolar mais? Obrigado. 1h, quer dizer que acaba 1h15, é isso? Deve ser. Ou já devia ter acabado? Já devia ter acabado? Não fala não. Hã? Vamos lá, é rapidinho agora, vai. Então, se eu consigo procurar um náufrago à noite, então vai ter resultados aqui. Então, esse é o pessoal que já trabalhou aqui, né? Lima Filho, Robert Kiyohara, Efísio, a Spilandelli, Wyke, esses já terminaram. E essas são as vítimas do momento. O Charles, o Arantes, o Caleb que está aqui, tá o Jean e a Micaela, e cada um o que estava trabalhando, né? Por exemplo, a Micaela está juntando sinal de infravermelho com visível para fazer classificação de imagem. Tá? Isso aqui a gente vai talvez mudar um pouco, o Charles está mexendo com o NVG, e é isso aí que a gente tem feito, estamos em andamento. O que a gente fazia? Pega uma câmera, pega um alvo, a gente consegue trabalhar nisso aqui no infravermelho também ou não? Então, como é que a gente fez? Um alvo que é desse tipo, que chama o ZAF 1951 ou 2, não sei, uma câmera, um corpo negro aqui atrás, e eu vou vendo o quanto eu consigo resolver desse padrão. Está vendo? É o padrão que vai diminuindo, vai diminuindo e fica bem pequenininho aqui. O Robert já trabalhou com o mesmo padrão, mas olhado por um drone. Eu consigo resolver quando eu estou lá em cima, voando. O Kiyohara começou a usar um processo, que vocês já vão ver aqui na frente, que é muito mais simples do que usar esse alvo e fazer contas na mão. Tá? Então, essa curva aqui se chama CTF e pode se transformar numa MTF. O sinal vai caindo, está vendo que o padrão vai ficando cada vez menor, esse sinal vai ficando menor, eu consigo construir essa curva. O que a câmera enxerga? A câmera enxerga até aqui, é a frequência de Nyquist. Tá? Quando o sinal de 2 pixels responde, etc., por um pontinho. Então, eu vou diminuindo, né, a frequência vai aumentando aqui, quer dizer, eu vou tendo mais risquinhos por milímetro, e o que vai acontecendo na imagem? Essa curva que a gente levanta, quando a gente levanta na mão, fica assim, ó, bem sacrificado. Agora veio, em vez de fazer todas as contas pontinho por pontinho, pegou só um pedacinho dela, aplicou um método novo, e aplicando esse método a curva já saiu direto e muito melhor.
é um americano que dissemina esse método, a gente já briga com ele há algum tempo e etc. Ele precisa de uma transição de claro para escuro, ela tem que ter uma certa inclinação, então eu vejo, por exemplo, isso aqui é lá no Bavex, é uma caixa d'água que tem lá, tem uma transição claro e escuro na imagem, e a gente faz conta e a gente vê onde é que cai isso aqui. Devia cair no limite de Nyquist, não caiu, é que a câmera está enxergando menos do que devia. O que acontece alguns problemas? Você tem um negócio que se chama AGC em câmeras. As câmeras forçam o contraste, como está aqui embaixo, de uma imagem para você ganhar em nitidez. Só que isso aqui é um artifício. E esse artifício, quando a gente mede com o nosso método aqui, o método do cara aqui, vê que ele passa de 1 numa função que devia ser normalizada. Isso quer dizer que a imagem foi tratada. Então, inclusive, a imagem que a gente recebe, se a gente fizer isso, a gente sabe se ela foi tratada ou não, e dá para falar para o cara do satélite, olha, essa sua imagem não é a imagem bruta, essa imagem foi tratada. Isso aqui, como é que a gente faz? Então, a gente deixou de usar aquele alvo e passou a usar um muito mais simples, que tenha só a transição do claro para o escuro. Pega vários setores, faz a análise, obtém as curvas. A gente faz a mesma coisa, está vendo? Isso aqui é uma imagem de pista, que a gente tira a informação e consegue fazer essas curvas. Então, cada vez que o cara decola com uma câmera de um avião, se ele passasse em cima da pista, fizesse uma imagem, e dali 6 meses fizesse de novo, mais ou menos nas mesmas condições, a gente ia saber se a câmera degradou ou não. Dá para fazer acompanhamento, dá para fazer uma série de coisas. Esse é o software que faz essas contas, inclusive esse cara, o Peter Burns, que é o dono dessa coisa aqui, é um software de fonte aberta, né? Então, para a Spillandelli, ele fez uma modificação no programa para a gente e tudo. Daí, agora ele soltou um novo, porque nós começamos a fazer perguntas para ele e ele não soube responder. Algumas coisas que ele fornecia, ele deixou de fornecer, mas nós trocamos figurinha bem com ele. Tá? O que a Spillandelli fez? Pegou essa câmera e olhou para pinturas que são usadas normalmente na FAB. Tá? Então, ela botou aqui, esse cara aqui estava sempre na mesma temperatura, isso aqui é um buraco que olha para um corpo negro, que é a referência. Aqui a gente jateou, aqui a gente fez ataque químico, aqui fez não sei o que e pintou em cima para ver se isso aí influenciava a medição. Então, pega a transição que está ali, a gente tem uma figura muito bonita, isso aqui mostra quanto de ruído tem, mostra a frequência espacial aqui bonita, vê onde tem o corte de Nyquist, a câmera está respondendo muito bem para isso aqui. Bom, isso aqui é feito de novo, em outras condições, variando a temperatura e tudo. Isso aqui é uma imagem que mostra que aqui está ruim, está vendo? Ao invés de ter aquela curva bonita caindo aqui, só mostrou ruído aqui. Então, isso não é uma coisa muito boa, não. E eu sempre falo para os alunos o seguinte, ó, publicar é um inferno. Tá? Publicar demora para caramba, a gente manda, o cara não gosta, vai e volta, tudo e demora. Bom, isso aqui foi um artigo que mandou do fim do trabalho da dissertação da Ingrid. Eu achei que ia estar mostrando aqui, mas basicamente a gente mandou em junho, voltou para correções do inglês em julho e em agosto foi publicado. Então, fiquei desmentido diante dos alunos, foi publicado super rápido numa revista de grande impacto. Tá? O Ike, está bem no finalzinho agora, o Ike o que fez foi detectar, então aqui é o pessoal da PM dentro da água, numa represa aqui perto, tá? Aqui é o drone voando e aqui o sistema localizando e aqui a altura de voo pairado em 10, tarará, até 20 passando voando. E ver se ele detectava ou não, usando inteligência artificial e etc., para saber se o náufrago estava lá ou não. O pessoal da PM gostou porque ele falou, é melhor estar dentro do lago aqui do que correndo atrás de bandido, né? Então foi a frase que eles usaram lá na hora. Pessoal, era isso, é uma visão rápida. Aqui, para quem quiser agora vir fazer, e o Caleb vai ajudar a gente, está vendo? Não sei se todos conseguem ver, eu aqui no infravermelho, ali devia estar aparecendo visível, não está. Aqui está a minha temperatura e lá está a imagem composta, do visível e a mancha cor-de-rosa é a minha cara no infravermelho.
Então, aqui é a fonte que permite a calibração. Isso aqui foi usado para COVID, para verificar a temperatura das pessoas. Esse específico vê uma pessoa por vez, e ele tem até modelo que vê 10 ou mais pessoas por vez, indica a temperatura e ele toca um alarme. Quando a temperatura está acima de uns 37 e qualquer coisa, ele toca um alarme e mostra quem é o freguês que está naquilo. Pessoal, era isso. Obrigado pela paciência, pelo tudo aqui, pela boa vontade de estarem. É uma visão rápida, começando bem do básico do visível, passando para o infravermelho e as coisas que nós estamos fazendo hoje. Quem quiser conversar mais, perguntar mais, pode procurar um dos alunos, eu mesmo. Estamos aqui para a briga. Feito? Obrigado pela atenção de vocês.